Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola a todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Lucas 12, 41. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Aí Jesus vem falar dos administradores. Quem que são esses administradores? É muito claro, é o clero, né? Desde Pedro, o Papa, até os neodiáconos, os neossacerdotes. Porque o clero, os ministros ordenados, eles receberam muito, é muita graça de Deus, né? É a formação, recebemos a formação, antes disso, a eleição, tivemos aula de filosofia, de teologia, aprendemos a rezar a liturgia das horas, tivemos encontros, retiros, psicólogos para nos atender, bons professores, bons formadores. Tivemos uma vida mais recolhida, distante da correria, da luta, das fadigas de quem tem que dar conta do pão de cada dia. Ou seja, a vida de seminário, a vida de convento, ela não é fácil. A vida de um jovem seminarista, ela não é fácil. Mas, por outro lado, também nós recebemos muito de Deus, muito, muito, muito. Recebemos muita atenção, formação. Aí pode dizer assim: nem todo seminário tem uma boa formação. Nem todo seminarista teve um período bom dentro do seminário. Mas, no geral, são muitas graças. No geral, é uma boa formação. Não nos falta nada.
Então o Senhor investiu muito nos seus administradores, no seu clero, para que seja fiel, para que alimente o povo na hora certa, do jeito certo, para que dê principalmente o pão da palavra, que é a Santa Missa e a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo. É isso que gera a vida para a igreja. A palavra de Deus precisa ser anunciada em primeiríssimo lugar com a vida. O clérigo primeiro precisa anunciar a palavra com a sua vida. Santo Antônio já dizia isso. O padre fala com duas palavras, com a sua vida e com a sua boca. Então nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos ser muito fiéis, porque o Evangelho é muito claro. Lucas 12:48, a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi confiado, muito será exigido. E por que as pessoas fracassam na sua missão? Não só os padres, mas também os pais de família. Por que nós fracassamos na nossa missão? E por que os jovens não decolam, não dão uma guinada na vida? Por falta de conversão. A falta de conversão nada mais é do que um olhar excessivo para si mesmo. As pessoas que olham excessivamente para si, elas ficam paralisadas, elas não conseguem amar. O Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis diz isso: conversão é um simples olhar para o céu. Nós estamos celebrando uma missa votiva a São José. São José foi o grande provedor de Deus. Deus Pai realizou os seus prodígios para cuidar de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima através de São José. Mas por que São José foi esse instrumento maravilhoso da providência? Porque ele não olhava excessivamente para si, para os problemas, para as dificuldades. São José tinha um olhar voltado para o céu, voltado para a missão que o Pai lhe incumbiu. E por isso ele olhava Jesus com adoração, porque ele sabia que Jesus não era filho biológico dele, filho do Pai, e ele sabia que Nossa Senhora não era sua esposa, como todas as mulheres são esposa dos seus maridos, mas era confiado a ele com cuidado especial, e São José foi um instrumento da providência de Deus. As pessoas hoje correm para baixo, para cima, para dar conta da vida, dar conta de pagar as necessidades do dia a dia, mas infelizmente faz isso sem fé, com um olhar excessivo e preocupado. Por isso que não tem tempo para rezar, não tem tempo para meditar a palavra de Deus muitas vezes. Aí chega em casa, ninguém dá o que não tem, o marido está agitado, a esposa está agitada, a vida de família não fica boa, as crianças vão crescendo sem referência, fora a batalha espiritual, né? Porque quando não se vigia, quando não reza, a casa fica desprotegida, os demônios vêm e atacam mesmo, levam as crianças para agitação, leva às vezes falsas enfermidades, a criança fica com dificuldade de aprender as coisas, a educação da criança fica deficiente, tudo porque coloca o estômago na frente de Deus. É porque eu tenho que comer, eu tenho que beber, o vizinho tem carro novo, o vizinho tem internet rápida, o vizinho tem smartphone, eu não tenho, eu estou ficando para trás, e vai atropelando todo mundo, e vai correndo, eu tenho que ter, eu preciso ter. Misericórdia, misericórdia. Isso que acontece com as famílias, acontece muitas vezes também com os padres. Entra numa espiral de querer as coisas, de conquistar as coisas, se realizar,
depois a gente não tem o que dar na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Peçamos nesta Santa Missa o dom da providência, e providência é isso, não é você cruzar os braços e esperar chegar o pão de cada dia, não é isso. Provérbios capítulo 6, versículo 6, ó preguiçoso, vai ter com a formiga e aprende a sabedoria. Nós temos que fazer as coisas na hora certa. São João Bosco dizia: fazei tudo como se dependesse de ti, confiai como se tudo dependesse de Deus. A providência, ela age na vida de duas formas. Nós precisamos nos esforçar, mas não nos desesperar. Jamais desesperar, porque a providência não falha. Deus proverá, em todos os sentidos, Deus proverá. Salmo 33, versículo 11, os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor, não falta nada, não falta nada. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, nada trouxemos para este mundo, tampouco nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, contentemo-nos com isso. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, confiai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Tiago capítulo 4, versículo 5, ou ignorais o que diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Jó capítulo 10, versículo 12, é o Senhor que sustenta o meu espírito. Tobias capítulo 4, versículo 23, é certo, vivemos uma vida pobre, disse o velho Tobias, o velho Tobite ao seu filho Tobias, vivemos uma vida pobre, mas se temermos a Deus de todo o coração e evitarmos todo pecado, grande será a nossa riqueza. Então, aqueles que querem viver da providência divina, que não falha, nunca falha, aqueles que quiserem viver da providência divina, precisam aprender com São José, a ter um olhar voltado para o coração do Pai, e ser um instrumento de Deus, não um protagonista, porque os protagonistas, eles são infiéis na administração dos seus bens, porque não dão conta, sem perceber, excluem a ação de Deus de suas vidas, por isso que são desesperados, ansiosos, mal educados, atropela todas as coisas. Isso acontece tanto no âmbito do sacramento do matrimônio, das famílias, como acontece também no âmbito do clero. E o Senhor quer dar para nós administradores fiéis, que sabem alimentar seus filhos na hora certa, do jeito certo, com confiança, como São José. Castidade, humildade, obediência, silêncio, olhar para o céu, para o amor do Pai que não falha, e aí nós vamos ver a Sagrada Escritura recheada de promessas para aqueles que são fiéis. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, olhar pelo céu, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Cada dia basta o seu cuidado. João 6,34, aquele que vier a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Versículo 37, 6,37, aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. João 10,10, eu vim para que tenhais vida, e vida
abundante, abundante. Lucas 11:10. Todo aquele que pede, recebe. Então, queridos, nós estamos rodeados de promessas na Sagrada Escritura. Deus não desamparou. Depois que Caim matou Abel, Deus não desamparou Caim. O filho, que é o filho bastardo, que é Ismael, quando Deus queria dar um filho a Abraão, que era Isaque, a sua esposa Sara colocou Abraão para ter filho com a ama Agar, e aí veio Ismael. Ismael foi com Agar, expulso para o deserto. Deus sustentou Agar e Ismael. Deus sustentou os filhos de Jacó, as 12 tribos de Jacó. Depois que eles venderam José para o Egito, José foi escravo para o Egito. Deus podia vingar dos filhos, dos irmãos de José, dos filhos de Jacó, mas foi bater na porta de José, e José, isso está lá em Gênesis 42:25, José encheu as sacolas dos seus irmãos de trigo, deu o dinheiro e as provisões para a viagem. Deus não desampara nem os pecadores maiores da Bíblia. Deus não desampara. Ele não vai nos desamparar nas nossas necessidades materiais. E a gente tem que ficar mais calmo. Nós temos que concentrar no essencial da vida. Veja, por exemplo, o reino animal. Quantos cachorrinhos que você já viu dando leite para os gatinhos? Quantos gatinhos já estavam lá amamentando os cachorrinhos? Não tem dessa? Quantas galinhas que não chocou patinho? Quantos patinhos que não chocou pintinho? O reino animal se sustenta, Deus sustenta o reino animal. Não vai nos sustentar para que possamos ser fiéis naquilo que nos cabe. Quem tem ouvidos, ouça. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,